articulo mortis. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a parte de quando caímos em tentação. O que Jesus faz quando alguém cai? Existe uma declaração que eu creio que possa ser mal compreendida. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Eu sei que algumas pessoas ensinam, a partir desse texto, uma obediência impulsiva, ou seja, que você pode seguir os seus impulsos e que a sua vontade não estaria envolvida na questão da obediência. Não, não é isso. Observe novamente a declaração. Toda verdadeira obediência vem do coração. Foi assim com Cristo também. E agora preste atenção nisso. E se consentirmos? Aqui está o uso da vontade. Então você está sendo tentado e o Espírito Santo está tentando alertá-lo. E se você consentir, preste atenção nisso. Se você consentir, se você disser sim, Senhor, eu quero o seu caminho, Ele também trabalhará em você, que até os seus impulsos serão certos, serão corretos. Mas precisa haver o seu consentimento, a sua permissão. Você tem que usar a sua vontade. Tudo depende da correta ação da vontade. Então sim, sua vontade está envolvida em cada momento de cada dia. Você vai precisar escolher quem é que controla o seu espírito. A Bíblia diz em Romanos 6, 17 e 18... Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E também Romanos 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para trazer o quê? Para a obediência da fé. Em outras palavras, ou resumindo isso, para que é que serve o Evangelho? Para trazer a obediência da fé, para nos capacitar a viver o que Deus quer que vivamos. Sabe, muitos de nós crescemos na obediência da lei e isso não nos dá nenhum poder. É melhor obedecer, senão, Mas agora que você descobriu que existe a obediência da fé, isso vai fazer uma grande diferença. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. Veja só, a obediência da fé é algo que vem do interior. E então o resultado, ou seja, aquilo que se vê, o que se produz, é o fruto do Espírito. O princípio interior é o Espírito Santo, vem de Cristo, porque você convidou Cristo para habitar em seu coração. É isso que significa aquele verso sobre Deus operar em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Bem, agora será preciso nós passarmos um tempo estudando sobre Cristo e como ele foi tentado. E nós vamos ler uma citação interessante. Tão intensamente como Cristo foi tentado no ponto de falar precipitadamente e com raiva, nunca pecou com os lábios. Mas ele foi tentado, da mesma forma que você e eu somos tentados. Durante toda a vida de Jesus, desde pequenininho, Satanás estava ao encalço dele, tentando levar aquele menino a pecar, para que ele não pudesse ser o nosso Salvador. Por isso ele criou diversas situações, diversas circunstâncias na vida de Jesus para tentá-lo. As pessoas diziam todo tipo de coisas para ele. As outras crianças tentavam fazer com que Jesus as acompanhasse, com que Jesus se juntasse a elas em seus pecados. Mas Jesus se manteve firme. E isso que acabamos de ler, esse texto, era da época em que ele trabalhava na carpintaria. Veja só. Tão intensamente como Cristo foi tentado no ponto de falar precipitadamente e com raiva, nunca pecou com os lábios. Com paciente e calma, ele conheceu o desdém,
e as provocações e foi ridicularizado por seus colegas de trabalho na carpintaria. Em vez de responder com raiva, ele costumava cantar um dos belos salmos de Davi. E seus companheiros, antes que eles percebessem, eles já estavam cantando junto com Jesus, fazendo o mesmo, se uniam a Jesus no hino. Sabe que eu descobri que cantar hinos é uma arma poderosa contra o mal. Eu tenho um hino que me vem à mente sempre que vem uma tentação. Deus deu um hino para mim. Deus pode dar um hino para você também. Mas não escolha hinos que exaltem o ser humano e que falem eu posso, eu vou, eu faço, eu não sei, eu sei. Não, escolha hinos que falem de Cristo, de seu poder. Hinos que contenham o está escrito. Porque nós temos uma grande quantidade de hinos que podem existir aí, por aí hoje em dia que não lhe darão nenhum poder. O poder está na palavra de Deus, no está escrito. Escolha hinos assim. Sabe que a mãe de Margaret também costumava cantar? Quando o pai ficava zangado com alguma coisa e aí os filhos ficavam tensos e nervosos, a mãe começava a cantar. Ela era muito gentil e amorosa, mas ela precisava assumir toda a culpa. Toda a culpa recaía sobre ela, de tudo que desse errado no lar. Mas se você tem acompanhado as palestras, você viu, assim como eu, como o Senhor é bom. Deus não queria que o pai de Margaret se perdesse. E é por isso que Deus providenciou que ele pedisse ajuda. Lembra aquele clamor para a filha, me ajuda. E levou a filha de volta depois de alguns anos para compartilhar sobre o que a filha havia estudado, o poder do Evangelho. E ela pôde compartilhar com toda a família por causa da experiência da sobrinha dela, lembra disso? Margaret foi convidada para apresentar a mensagem na igreja local e o pai dela estava ouvindo lá nos bancos da igreja. E então eles passaram a tarde de sábado conversando sobre tudo isso. Finalmente ele entrou no quarto, pegou a Bíblia em alemão e releu o livro de Romanos. Então ele saiu e disse: Margaret, é tudo verdade. E ela conseguiu ver o pai tomando posse desse meio de salvação que Cristo ofereceu. E então ele teve mais 3 semanas de vida depois de ouvir a mensagem e morreu. Mas Deus o manteve vivo por 4 anos. E ele estava estudando profundamente até que finalmente tudo fez sentido. Deus é maravilhoso, Ele quer nos salvar. Não tem como nós sabermos se o pai de Margaret estará lá no céu, se ele foi salvo ou não, porque só Deus conhece o coração. Mas nós podemos ver através dessa história é que Deus milagrosamente organizou tudo para Margaret voltar para a família dela e compartilhar com toda a família. Depois que o pai ouviu a mensagem, isso é algo interessante, porque ele sabia que ele precisava consertar as coisas com aquele filho que ele tinha, um filho mais novo. Ele havia brigado tanto, havia cometido tantos erros. E ele então decidiu ir até esse filho que não estava mais morando com ele. Ele não podia mais dirigir, viajou de carona até o outro lado das montanhas para visitar o rapaz. Chegando lá, ele bateu na porta, mas o rapaz não deixou entrar. E o rapaz só disse: por que é que você está aqui? E o pai respondeu: eu vim pedir desculpas, eu vim fazer as pazes. Mas o rapaz não o deixou entrar. O pai teve que arrumar um lugar para dormir com uns vizinhos e depois voltar de carona no dia seguinte até a sua casa. Mas isso tudo não ficou sem frutos. Causou uma profunda impressão no rapaz e hoje ele está com o Senhor. Eu conheço uma pessoa que há pouco tempo atrás me procurou e me disse assim: eu nunca vou levantar este estandarte que você está levantando. Eu nunca vou me expor, isso tudo é irrelevante. E então, o desafio foi feito para que a pessoa estudasse e lesse. Uma semana depois, ela me ligou e ela me disse assim: eu também vou empunhar esse estandarte. Eu também vou levantar esta verdade e este evangelho. Louvado seja Deus, porque essa verdade tem libertado muitas pessoas, tem aberto os olhos de muitas pessoas. Muitos irmãos e irmãs na fé estão abrindo os olhos para a justificação pela fé, para o poder
do Evangelho. Temos que parar de negar o poder do Evangelho em nossas vidas. Nós pregamos sobre ele, mas e o poder? Existe uma declaração que eu gostaria de ler. Se os pais quiserem ver um estado de coisas diferente na família, consagrem-se eles inteiramente a Deus, e o Senhor lhes mostrará por meios e maneiras pelas quais se possa operar uma transformação em sua casa. Deus vai mostrar como salvar a sua casa. Assim como na vida e na família de Margaret, toda a família está nessa mesma fé. Deus vai lhe mostrar como salvar o seu lar. Ele vai planejar maneiras e formas diferentes de salvar a você e os seus filhos, se você se dedicar completamente e totalmente a Deus, consagração ao Senhor. Mas muitos pais não se consagram inteiramente e ficam orando e chorando pelos filhos perdidos. Mas o que é que Deus pode fazer? Ele já está fazendo de tudo. Seria muito diferente se os pais estivessem totalmente comprometidos com o Senhor, porque a oração de um justo faz o quê, meus irmãos? Pode muito. Prepare-se para a vinda do Senhor. Este é o dia da preparação. Coloque seu coração em ordem e trabalhe seriamente por seus filhos. Uma rendição sem reservas a Deus varrerá as barreiras que há muito desafiam as aproximações da graça celestial. Quando você tomar a cruz e seguir a Cristo, quando colocar sua vida em conformidade com a vontade de Deus, seus filhos serão convertidos. Você entende? Muitos de nós têm levantado barreiras entre nós e os filhos, entre nós e Deus. Mas ao nos rendermos completamente a Ele, Ele poderá remover essas barreiras, varrer. Especialmente quando nós, os pais, nós formos até os nossos filhos para reconhecer e confessar que nós falhamos. Sim, confessar aos filhos, reconhecer que você não sabia como lidar com eles, assumir a sua culpa. Reconheça e diga, eu deveria saber como lidar com você. Isso poderá remover barreiras para que os filhos possam sentir aceitação se quiserem ir a Deus. Quando você tomar a cruz e seguir a Cristo, quando colocar a vida em conformidade com a vontade de Deus, seus filhos serão convertidos. Essa é uma promessa muito grande. Mas Deus disse, Ele disse que enviaria o profeta Elias, o espírito de Elias, para trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converter os corações uns aos outros. Portanto, se os pais e as mães forem a Cristo, os filhos poderão começar a caminhada também. Eles também poderão encontrar a Cristo. E eles mesmos vão poder ir até os pais e, por sua vez, dizer, pai, mãe, eu falhei com vocês. Eu nem sempre obedeço como eu deveria. Vocês podem me perdoar? E isso abre o coração dos pais. Tudo precisa ser corrigido, tudo precisa ser posto em ordem no lar. Essa é a obra do último Elias. A mão de Deus não está encolhida que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado que não possa ouvir. E se os pais cristãos o buscarem seriamente, Ele os encherá a boca de argumentos e, por causa do seu nome, trabalhará poderosamente a favor deles na conversão de seus filhos. Promessas maravilhosas, meus irmãos. Se tendes deixado de cumprir vosso dever para com a família, confessai diante de Deus vossos pecados, reuni os filhos ao vosso redor e reconhecei vossa negligência. Sabe que muitas vezes eu tive que fazer isso? Tive que reconhecer a minha negligência e a minha falta de sabedoria. E para isso não há desculpas. Nós temos muita luz. Margaret e o esposo também foram até os filhos e tiveram que confessar a eles. E disseram que eles não compreendiam o plano da salvação. Eles não entendiam como deixar o Espírito controlar o espírito deles. Eles não sabiam que o amor de Deus poderia transformar o coração, o espírito, a maneira de lidar. E eles disseram, vocês podem nos perdoar? Podemos começar de novo? E todos os filhos e netos estão na fé. E o espírito deles foi corrigido, o lar entrou em harmonia com o céu. Não se esqueça, Jesus também foi tentado da mesma maneira que eu e você somos tentados, mas ele manteve o espírito certo com Deus o tempo todo e ele desenvolveu um caráter perfeito. Como nós já dissemos antes, qual é a única coisa que nós podemos levar para o céu?
é o nosso caráter. Pergunta: os hábitos são o seu caráter? Não. Os hábitos confirmam o seu caráter, fixam o seu caráter ainda mais. Mas vamos ler. É pela repetição de atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. Os hábitos confirmam o seu caráter, mas eles não são o seu caráter. E você sabe por que isso é tão importante? Por que a gente trouxe esse texto e por que isso é uma maravilhosa mensagem? É importante porque mostra que você pode ter um caráter correto desde o dia número 1, desde hoje, agora mesmo, para ser mais exato. Antes de você desenvolver novos hábitos, você pode ter um caráter correto. Você consegue entender? Como isso é maravilhoso? Você pode estar certo com Deus, você pode ter pensamentos e sentimentos corretos desde agora. E você pode mantê-los depois todos os dias, conforme você vai obtendo a vitória e vai formando novos hábitos, porque os seus hábitos antigos não são alterados na sua conversão. Mas desde a conversão, você não precisa mais seguir os seus hábitos antigos, porque agora você tem poder para ir contra velhos hábitos e aí sim, novos hábitos serão formados. É assim que funciona. Portanto, hoje você pode estar certo com Deus, desde que seu coração se entregue totalmente a Ele e você permita que Ele trabalhe em seu espírito. Isso não é maravilhoso? Nós não precisamos desanimar. Deus é capaz de nos salvar. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. É algo interior e vai se revelando e vai se mostrando. É o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu e que sobreviverá à sepultura e possuirá a glória da imortalidade através dos séculos intérminos da eternidade. Tudo bem, Carol, mas e se nós cairmos? Como fica a nossa situação? Você sabe que algumas pessoas entendem mal o Evangelho e o poder do Evangelho exatamente nessa área. E pensam assim, que nós estamos ensinando que se você cair uma vez, depois de ter vindo a Cristo, depois de ter nascido de novo, então quer dizer que você agora está fora de Cristo e está tudo acabado. Nós nunca dissemos uma coisa dessas. Talvez seja porque as pessoas não estudem até o fim a mensagem ou não assistam às palestras desde a primeira até a última. Nós já lemos esse texto antes, mas nós vamos ler novamente. Para avançarmos sem tropeçar, precisamos ter a certeza de que uma mão onipotente nos susterá. Mas olha isso, irmãos, e uma piedade infinita é exercida em nosso favor caso venhamos a cair. Unicamente Deus é capaz de ouvir em todo o tempo nosso grito de socorro. Por exemplo, o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Porque eles deveriam ter morrido instantaneamente, não é mesmo? Mas o que foi que aconteceu? O que Cristo fez? Vamos ler juntos. No instante em que o homem aceitou as tentações de Satanás e fez exatamente o que Deus disse que não deveria fazer, Cristo, o Filho de Deus, ficou entre os vivos e os mortos, dizendo: deixai que o castigo caia sobre mim. Eu ficarei no lugar do homem. Ele terá outra chance. O que Deus fez quando Adão caiu? Ele deu outra chance. Isso não é maravilhoso? Ele não diz, afaste-se de mim. Não. Ele diz, eu morri por você. Você terá outra chance. E é o que ele está fazendo, à direita de Deus, intercedendo por nós. Para que não pequeis, lembra? Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você se lembra quando Pedro negou a Jesus? O que Jesus estava fazendo naquele momento? O que estava acontecendo com Jesus quando Pedro estava negando o Mestre? Ele estava sendo chicoteado, coroa de espinhos sendo colocada sobre sua fronte. Ele estava sendo ridicularizado, todas estas coisas. Ele estava prestes a ser levado para ser crucificado. Mas onde estava a sua preocupação? Em Pedro. E Jesus estava observando Pedro e orando por Pedro, para que Pedro não ficasse tão desanimado por seu pecado de negar seu mestre a ponto de cometer suicídio como Judas fez.
mas em que Pedro se arrependesse e voltasse. Embora Pedro tivesse pecado gravemente, não foi abandonado. As palavras de Cristo, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, estavam descritas no mais íntimo do ser. Quão cuidadoso é o Senhor Jesus de não dar ocasião a que uma pessoa se desespere. Como cerca Ele a alma contra os ferozes ataques de Satanás. Se por muitas tentações somos surpreendidos ou enganados, caindo em pecado, Ele não se afasta de nós, deixando-nos perecer. Não, não. Nosso Salvador não é assim. Cristo roga por nós. Ele ora por nós. E a mesma compaixão manifestada para salvar a Pedro é oferecida a todo indivíduo que caiu em tentação. É o ardil especial de Satanás levar o homem ao pecado e então deixá-lo desamparado e tremente, receando suplicar perdão. O que o inimigo faz? Leva você a pecar e depois deixa você lá, tremendo, com medo de retornar para Deus. Mas por que devemos temer? Se Deus disse que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, e Ele fará paz comigo. Você entende? A linguagem é muito clara e positiva de que Deus quer que você faça as pazes com Ele. Foram tomadas todas as providências para nossas fraquezas e oferecido todo o encorajamento para nos chegarmos a Cristo. Mas não desculpe seus pecados nunca. Ou você nunca terá vitória e não poderá ser perdoado se ficar dando desculpas. Você consegue perceber? É aí que está o problema. Reconheça que você pecou se você cair. E faça isso de forma clara e pontual. Seja específico. O Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ele não quer que ninguém pereça. E você sabe o que mais o Senhor faz? O Senhor suporta por muito tempo os desvarios dos homens e a todos Ele concede oportunidade para verem e abandonarem seus pecados. Uma testemunha silenciosa guarda toda a alma vivente, procurando conquistá-la e atraí-la para Cristo. Até mesmo os injustos têm a proteção dos anjos da guarda, protegendo-os da morte até que tenham uma chance. Porque Deus quer nos salvar. Ele não está nesse ramo de negócios de nos fazer perder a vida eterna. Satanás, sim. Satanás destruiria todos nós se Deus lhe desse esse direito. Mas Deus não permite. Até que você tenha a chance de tomar uma decisão. Só Deus sabe quando essa decisão será final, ou para a esperança ou para a ruína eterna. Os anjos nunca deixam o tentado como presa ao inimigo que destruiria a vida dos homens caso isto lhe fosse permitido. Enquanto há esperança, até que eles resistam ao Espírito Santo para a sua ruína eterna, os homens são guardados pelas inteligências celestes. Às vezes, as pessoas dizem que o Evangelho é como andar numa corda bamba. Se você cair, você não está mais em Cristo. Sim, é verdade. Se você cair, você não está em Cristo. Mas e o que é que Cristo está fazendo? Ele está estendendo a mão, orando por você, como fez com Pedro sobre as águas, não é mesmo? Ele está dizendo, volte para mim, tome a minha mão. Mas você precisa tomar a mão de Jesus. Ele não força ninguém a ser salvo. O Divino Mestre suporta os que erram em toda a perversidade deles. Seu amor não esfria, não cessam seus esforços para ganhá-los. Com os braços estendidos, ele espera para repetidas vezes, dar as boas-vindas a quem, irmãos? Aos errantes, rebeldes e mesmo aos apóstatas. Seu coração se sensibiliza com o desamparo da criancinha quando tratada severamente. O clamor do sofrimento humano jamais atinge seu ouvido em vão. Se bem que todos sejam preciosos à sua vista, as disposições incultas, intratáveis, obstinadas atraem mais intensamente sua simpatia e amor, pois ele avalia os efeitos pelas causas. Aquele que mais facilmente é tentado e mais propenso a errar constitui o objeto especial de sua solicitude. Como é? Por
quem é que ele tem mais simpatia? Por aqueles que têm dificuldades por causa de suas disposições, por causa dos seus maus hábitos. Oh, meus irmãos, nós servimos a um Pai amoroso. Ele não é como pais e mães humanos, não. Ele é um Deus de amor, que se importa. Ele entende, ele sabe exatamente com o que você está lidando. Mas ele não pode salvar você em pecado. Ele tem de te salvar do pecado. Deus não desanima conosco por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender seu Espírito. O que acontece quando pecamos? Ofendemos, entristecemos o Espírito Santo. Mas quando nos arrependemos e vamos ter com Ele, com o coração contrito, Ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Tem-se acariciado os sentimentos errados e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, porque quando nós pecamos, formam-se empecilhos, barreiras contra o agir de Deus. Fixa as disposições más cada vez mais. Os pecados devem ser confessados. Tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Só então, meus irmãos, é que poderemos ser restaurados. Veja por este lado, quando nós nos afastamos de Cristo, nós agora precisamos ser trazidos de volta. É um caminho que precisa ser percorrido novamente. Nós precisamos ser restaurados a Ele. Quando nós percebermos isso, será uma grande bênção, porque nós vamos parar de ficar dando desculpas para o pecado. Mas enquanto acreditarmos que ainda estamos cobertos, nós fomos justificados, ainda somos justos aos olhos de Deus quando pecamos, nós continuaremos assim, desculpando-nos pelo pecado e nunca teremos vitória. E por fim, nós estaremos perdidos. E essa é a condição de muitos. E o mais triste é que muitos, muitíssimos meus irmãos, não querem nem ouvir sobre esse evangelho. Criaram tanto preconceito a respeito que não conseguem nem ouvir. Os ouvidos não suportam a verdade. Tão grande salvação oferecida e para muitos de nós terá sido em vão. Que triste. Cada dia que você permanece em pecado, você está nas fileiras de Satanás. E se você adoecer e morrer sem arrependimento, estará perdido. Meus irmãos, não esperem para ir a Cristo. Eu não sei o que é que nós estamos pensando quando nós falamos ir a Cristo, vir a Cristo. Mas isso significa mudança de coração. Isso significa uma nova vida e uma nova mente. Ir a Cristo significa viver como Cristo, andar como Ele andou e ter a sua mente. Nós não estamos entendendo isso. Então não espere para chegar ao arrependimento. O anjo do Senhor está guardando você, impedindo-o de morrer, dando-lhe todas as chances de se arrepender. Mas se você adiar, e adiar, e adiar, e adiar, eventualmente você adoecerá ou morrerá sem arrependimento e estará perdido, porque Deus não pode salvá-lo nesse estado. Um pecado, irmãos, um único pecado sem arrependimento é o suficiente para fechar os portões do céu contra você. Foi porque o homem não pôde ser salvo com uma mancha de pecado sobre ele que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Se você sabe que pecou, se você sabe que está com o espírito errado em relação a alguém, e o Espírito Santo nos convence, nos mostra, e ele tenta fazer com que você se arrependa, com que você corrija as coisas, e você não faz isso, você está em rebelião, não está? E a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado da bruxaria, da feitiçaria. E isso também pode ser chamado de teimosia. E se você é teimoso e não quer ouvir o Espírito Santo, a Bíblia diz que a teimosia é como o pecado da idolatria. Você está servindo outro Deus. É um idólatra. Está de fato se curvando diante de outro Deus. Então como é que o Senhor poderá salvá-lo? Nós precisamos buscar a Deus a todo tempo. Não podemos ter atitudes erradas em relação às pessoas que nos prejudicam, que erram contra nós.
É nosso privilégio perdoar. Isso é liberdade. É essa liberdade que o Senhor quer nos oferecer. Livres de nós mesmos, livres da nossa própria natureza. Sempre que você carregar algo contra alguma outra pessoa que o prejudicou, você está participando no pecado dela. Sim, porque você está envolvido da mesma forma. Mas é tão maravilhoso a liberdade, é tão maravilhoso poder perdoar quem lhe prejudicou. Não precisamos carregar esse fardo sobre nós. Você também pode dizer, como Jesus disse, Pai, ele não sabe o que fez, ele nem sabia o que estava fazendo. Perdoa, Pai. E você pode orar por eles, porque eles precisam de ajuda, de oração. A palavra diz, ame seus inimigos, faça o bem a quem te odeia, ore por aqueles a quem que o perseguem. Sua única segurança é vir a Cristo e cessar de pecar nesse exato momento. A doce voz da misericórdia está soando em seus ouvidos quando, irmãos? Hoje. Mas quem pode dizer se soará amanhã? Ninguém de nós pode dizer. Por isso Deus diz, agora é o dia da salvação. Agora, neste exato momento, você e eu podemos estar certos com Deus. Agora você pode entregar o seu coração a Ele. Como o Evangelho é maravilhoso! Meus irmãos, eu tenho estado alegre todos os dias e todas as manhãs, porque é muito maravilhoso. Mas agora nós vamos entrar numa outra sessão sobre este assunto, porque muitos de nós têm perguntado. Uma pessoa me perguntou essa semana, Carol, o que tem a ver a mensagem da justificação pela fé com as 3 mensagens angélicas? E o livro de Margaret também trata deste assunto. O livro O que devo fazer para lhe dar a vida eterna também trata deste assunto. E nós sabemos que a nossa igreja recebeu as 3 mensagens angélicas para levar ao mundo. Mas muitos de nós não estamos entendendo a mensagem. Como levar ao mundo algo que não entendemos? Vamos ler as 3 mensagens angélicas. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse último versículo é o que o Espírito de profecia chamou de justificação pela fé. Aqui estão eles. Eles guardam os mandamentos de Deus através da fé de Jesus. Você sabia que esse é o alto clamor que deve soar agora em nossos dias? Nós estamos no fim. É o fim do tempo do fim. Mas um testemunho vivo de um povo que está guardando os mandamentos de Deus de verdade através da fé de Jesus. É esse o alto clamor, justiça pela fé. Cristo em nós, a esperança da glória. E é essa mensagem que você e eu devemos aprender a viver para que possamos pregar, transmitir a outras pessoas. A serva do Senhor nos diz que foram mostradas a ela 3 etapas. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E ela diz que nós devemos aceitá-las na ordem em que elas foram dadas. E mais, ela diz que se nós não tivermos recebido a primeira mensagem angélica, nós não vamos ter parte nenhuma, nem na segunda e nem na terceira. Seremos deixados para trás, não avançaremos. Qual é a primeira mensagem angélica que devemos experimentar? Note que eu perguntei, qual é a mensagem que devemos experimentar? Não apenas aprender e memorizar,
Memorizar é importante. Nós gostamos de memorizar as 3 mensagens angélicas. Nós ensinamos os nossos filhos também. Isso é uma coisa boa. Mas será que nós sabemos o que a mensagem significa? Qual é a sua experiência com a mensagem do primeiro anjo? Qual é a minha experiência na primeira mensagem angélica? Nós devemos começar pela primeira, porque o Senhor revelou que nós devemos recebê-las na ordem em que foram dadas, todas as 3. Então, qual é a primeira parte da mensagem do primeiro anjo? Você sabe o que todo mundo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas se você olhar bem no comecinho do verso, o verso chama isso de quê? O verso chama isso de evangelho eterno. Então você não pode fazer isso, dar glória a Deus, temer a Deus, sem ter experimentado o evangelho eterno. E é sobre isso que nós estamos falando aqui neste canal, aqui nesta série. Até que você experimente o evangelho eterno, não poderá dar glória a Deus. Pode ser que você consiga pregar sobre ele, falar sobre ele, mas isso não glorificará a Deus, como o verso nos chama para fazermos. Não precisamos rever o Evangelho Eterno agora, porque é isso que nós estamos fazendo em toda essa série, em todos os vídeos desse canal do YouTube. Porque agora nós queremos falar mais sobre a experiência, o que significa a experiência. Veja que impactante. Dar glória a Deus é revelar seu caráter em nosso próprio. Então, até que você entenda o Evangelho e deixe que Deus revele o seu próprio caráter em você, como é que você poderá dar-lhe glória? Como é que você dá glória a Deus quando você fica impaciente com os seus filhinhos? Você entende? Como dar glória a Deus quando você reclama, mente, suspeita o mal, fala do irmão, fica ressentido, irritado, é malcriado, arrogante, egoísta, ciumento? É impossível dar glória a Deus sem viver o Evangelho. Porque aí você estaria fazendo exatamente o contrário de dar glória a Deus. Não lhe podeis santificar o nome, nem podeis representá-lo perante o mundo, a menos que na vida e no caráter representeis a própria vida e caráter de Deus. Isto só podereis fazer mediante a aceitação da graça e justiça de Cristo. Somente quando experimentamos o Evangelho todos os dias, algo constante, Deus trabalhando em nós, Deus habitando em nosso coração, Jesus vivendo e não mais você, para reproduzir o próprio caráter dele em nós, aí sim é que nós podemos realmente representá-lo perante o mundo. É por isso que no final, apenas as pessoas que tiverem uma experiência de vida com o Evangelho eterno, experimentarem o seu poder, o poder do Evangelho que transforma o coração, esses darão o alto clamor. Pois eles terão de fazer isso, dar o alto clamor, por experiência própria. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. E quem permanecerá de pé? Os de coração puro e mãos limpas. Quando começou o juízo? Em 1844. Então o verso está falando sobre um juízo, um julgamento pré-advento, ou seja, um juízo que acontece antes da volta de Jesus. Aqueles que uma vez realmente aceitaram a Cristo serão julgados nesse juízo da primeira mensagem angélica. Primeiro os mortos e depois nós, os vivos. Já aqueles que nunca aceitaram a Cristo não serão julgados nesse momento, mas em outra ocasião, uma ocasião posterior. Porém, olha só, irmãos, a mera profissão de fé nada é. Nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Portanto, existem muitos nomes, e Deus nos guarde que não seja o meu nome nem o seu nome, que estão nos livros da igreja, mas que nunca entraram no livro da vida. Foram batizados, vão todos os sábados à igreja, todos os cultos, mas não entraram no livro da vida, nunca foram convertidos de verdade. Esses não serão julgados nesse juízo pré-advento. Esses ainda estão automaticamente em uma condição perdida. Nunca aceitaram a Cristo de verdade, nem experimentaram o poder renovador.
Mas aqueles que aceitaram a Cristo e os nomes foram colocados no livro da vida alguma vez, esses serão julgados agora. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. E lembre-se, Deus lida com pecados conhecidos. Para quem sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Deus nunca lida com coisas inconscientes, como algumas pessoas costumam me ensinar. Não, ele lida com coisas conhecidas. Agora, ele lida sim com pecados secretos. E o que são pecados secretos? São pecados que você conhece, você sabe que você tem em seu coração, mas ninguém mais conhece exceto Deus. Você sabe se você tem ódio, ciúme, amargura em relação a alguém, mas ninguém mais sabe disso, exceto Deus. Esses são os pecados secretos e eles serão levados a julgamento quando todas as coisas secretas forem levadas em conta. Esses são pecados conhecidos por você e por Deus. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Então, quando o seu nome for passado e Deus vir que houve arrependimento dos seus pecados e que eles foram perdoados e que você agora é participante do caráter justo de Cristo e você permanece em Cristo, então seu nome não será riscado do livro da vida. Os seus pecados é que serão riscados e você será considerado digno da vida eterna. É isso que está envolvido no julgamento. Aí você pode dizer, ok, mas como Deus fará para julgar os vivos? Uma vez que os vivos continuam vivendo. Eles continuam falando, continuam sentindo, continuam pensando. Eles continuam enviando registros para o céu. Os mortos, você pega o registro da vida deles, que já se encerrou, abre, julga, fecha, ok. Mas e os vivos? Eles continuam criando registros. O que Deus está fazendo pelos vivos? Como julgá-los? Tem uma declaração maravilhosa aqui que realmente me ajudou a entender e é muito esclarecedor, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, bem, quando Deus começar a julgar os vivos e chegar ao seu nome e o seu nome for passado em revista, então está tudo acabado para você, não tem mais chance. Não, observe como que Deus está lidando com os vivos. O grande julgamento está ocorrendo e já dura há algum tempo. Agora o Senhor diz, meça o templo e seus adoradores. Lembre-se de que quando você anda pelas ruas, nos seus negócios, Deus está medindo você. Quando você está cumprindo seus deveres domésticos, quando você conversa, Deus está medindo você. Lembre-se de que suas palavras e ações estão sendo fotografadas nos livros do céu, pois o rosto é reproduzido pelo artista no prato polido. Aqui está a obra em andamento, medindo o templo e seus adoradores, olha irmãos, em andamento, para ver quem permanecerá no último dia. Aqueles que permanecerem firmes terão uma entrada abundante no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estamos realizando o nosso trabalho, lembremos-nos de que existe um alguém que está observando o espírito com que o fazemos. O que é que ele está observando? O seu espírito. Quem está no controle do seu espírito? A quem você está servindo? E não é maravilhoso isso de que ele vem até você todos os dias? De que ele vá até o seu nome, passe o seu nome todos os dias? Por que ele está fazendo isso? Ele está envolvido numa obra de mantê-lo no caminho certo. Ele não vem logo antes do término da graça e ele diz assim, Carol, fora.
Não. Ele vem até o meu nome todos os dias porque Ele está lutando comigo para que eu obtenha o Espírito certo. E se eu errar, o que Ele faz? Filho, volte para mim. Eu ainda te amo, não fique aí, eu quero salvá-lo. Irmãos, Ele é maravilhoso. Você sabe, isso me deu uma compreensão tão grande do que está acontecendo e eu estou tão agradecida a Deus. Deus está me observando todos os dias e não está me observando para fazer assim, errou e jogar um raio sobre mim. Não, Ele está me observando todos os dias porque Ele está tentando me moldar para que eu seja selável. Porque o que está em andamento hoje? O selamento está em andamento, não é verdade? Os ventos estão sendo retidos. Por quê? Por que os ventos estão sendo retidos? Nós lemos na Bíblia, porque os servos de Deus não foram selados ainda. Eles não são seláveis. Não podem receber o selo de Deus nas suas testas. E o que é o selo de Deus? É uma consolidação em Cristo, na verdade, tanto intelectualmente como espiritualmente, de modo que nada mais possa mover-nos. Você consegue entender tudo isso? Deus está vindo a você e a mim todos os dias, tentando nos selar. E Ele está tentando moldar-nos para que quando o último dia chegar, você possa permanecer em pé. Para que eu possa permanecer em pé. Deus quer nos salvar. Ele quer que nós aprendamos a cooperar com Ele, que sejamos cooperadores com Deus. Que grande e maravilhosa mensagem. Que Deus nos abençoe e nos faça Mortis Celitus mihi est.